Enorme surpresa no futebol. Zico, aos 30 anos, deixa o Flamengo e vai assinar pela Udinese neste verão de 1983. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Então, Vasco, que tal? Pois, Lembras-te disto? Hoje vamos falar de uma transferência que tu ainda não eras nascido. E eu também mas já sei muito bem esta história. E eu também só tinha um aninho, por isso nenhum de nós acompanhou Tinhas esta um história. ano? Tinha um ano. Tu nasceste no ano daquele Brasil incrível? Nasci precisamente durante o Campeonato do Mundo. Uau. Eu nasci no verão, nasci durante esse Mundial. Portanto, Seja- privaste a tua mãe de ver grandes jogos, não é? Ah, sim, a minha mãe estava muito triste. Ou seja, nasci numa altura em que o Zico era realmente uma das grandes estrelas. Ele Do futebol mundial. Estava a brilhar nesse Mundial de 82. Muito bem, já vamos contar o contexto e percebê-lo, mas vamos primeiro aos números de Zico na Udinese. Zico esteve 2 épocas na Udinese, fez 54 jogos e marcou 30 golos, nada mal para quem não é um ponta de lança. E para quem joga na Udinese. Exatamente, E para quem joga exatamente. na Udinese. Ora bem, vamos então ao contexto. O Zico é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, sem qualquer dúvida. Fez épocas atrás de épocas impressionantes no Flamengo. Uma delas, na época de 79, ele faz 51 jogos, 65 golos. É impressionante. Era a grande figura do Flamengo. Ainda é a maior figura da história do Flamengo. Sim, exatamente, ainda é. Mas naquela altura era completamente um ídolo para toda a gente. E toda a vida esteve no Flamengo. Ele está ali entre 72 e 83, ele ganha 22 títulos. E é campeão do mundo pelo Flamengo. E é campeão do mundo pelo Flamengo. Pensei que estavas a dizer pelo Brasil. Não, mas Sim, o único título campeão do mundo do Flamengo é com ele. É com ele. Ele já tinha jogado no Mundial de 78, já tinha jogado também no Espanha 82, com aquele Brasil incrível que foi eliminado por Paulo Rossi. E ainda vai ao Mundial de 86. E ainda vai ao Mundial de 86, mas seria precisamente no país de Paulo Rossi que o Zico ia ter a primeira experiência no estrangeiro. Ele vai no verão de 83, portanto um ano depois do Espanha 82, ele vai para a Udinese e isto foi uma enorme surpresa. Porquê? Porque a Udinese tinha subido há 4 anos. Não era um clube de primeira divisão. Continuamos a falar de uma Itália fortíssima, isto é quase transversal nos nossos episódios. Só que aqui temos falado muitas vezes, até mais da década de 90, aqui é basicamente o início dos grandes craques que vão para a Série A. Por exemplo, o Maradona ainda não tinha chegado, só chega no ano seguinte. O Zico e o Maradona ainda chegam a jogar juntos, melhor, um contra o outro na Série A, mas aqui foi o início. O Barcelona aqui estava no... o Maradona estava no Barcelona. Estava no Barcelona, não é? Ou seja, o Zico não foi o primeiro. Essa Série A já tinha a Juventus, que foi campeã italiana, e ganhou a Taça das Taças nessa época contra o Porto. Tinha já o Platini e o Boniek, mas ainda não era a Série A de tantas estrelas como nós já temos falado aqui. No fundo, foi aqui o início do grande campeonato italiano. E quando um clube como a Udinese, que ainda hoje é um clube sustentado na Série A, já está desde a década de 90 na Série A. Sim, mas nunca foi campeão. Não, ficou uma vez em segundo lugar, mas já foi nos anos 50, acho eu. E eu ainda me lembro. E uma vez em terceiro. Exato. Já nem sei bem qual é que foi o ano. Foi em 2005, depois defrontam o Sporting no play-off. Do Iaquinta. Exatamente. O Udinese é do Iaquinta. Ora bem, portanto, neste ano de 83, Artur Antunes Coimbra, que era Artur, depois passou a Arturzinho, depois passou a Artur Zico, e por isso é que ele é Zico, transferiu-se numa movimentação muito polémica na altura. Portanto, como o Vasco disse muito bem, era uma das grandes referências do futebol mundial, numa altura em que era perfeitamente normal os jogadores estarem anos atrás de anos em clubes do próprio país. Ele era aclamado no Brasil, era ídolo do Flamengo, e então a primeira vez que sai para fora é precisamente para a Udinese, já com 30 anos, e a saída dele é um bocado polémica, porque o Zico
empurrou um bocadinho para a direção do Flamengo a decisão, a direção do Flamengo empurrou um bocadinho para o Zico, disse que era a vontade dele, foi ali, a coisa não foi assim muito famosa, muito pacífica. A verdade é que ele saiu por 4 milhões de dólares, mais ou menos 4 milhões de euros, mas na altura era uma fortuna, e assinou. Teve um prémio de assinatura de $1 milhão também. O contrato dele para aquela altura foi qualquer coisa de revolucionário, sem dúvida. Absolutamente estrondoso. Só que a ida dele para lá, portanto, ele supostamente tinha as coisas mais ou menos fechadas com o Udinese, mas depois, quando aterrou a primeira vez, a Roma meteu-se ao barulho, tentou-se impedir, portanto, os clubes maiores. A Roma era campeã na altura, se não me engano. E nessa temporada, inclusive chega à Itália, a Roma ainda chega à final da Taça dos Campeões, que perde contra o Liverpool nos penaltis. Ou seja, a Roma nessa eu não altura, sabia que a Roma tinha chegado... Não sabia. Foi a única vez que eles chegaram à final e perderam para o Liverpool. Sim, a Roma teve 2 grandes momentos, não é? Este início dos anos 80 e depois na viragem do século, no início de 2000, com o Totti e Capello. E a Roma nessa altura tinha o colega inseparável do Zico no meio campo do Brasil, que é o Falcão. Exato, sim, o Falcão. Ora, e então a Roma tentou meter-se ao barulho, tentou depois cancelar a transferência, fez ali por causa dos valores astronómicos que estavam a ser pagos e que seria um bocadinho concorrência desleal. Bem, a Udinese lá conseguiu desbloquear o assunto e foi buscar o Zico. O Zico chegou à Udinese e passou a ser um deus ali também, em Udine. E o Zico chega também com outro compatriota, não é Era tão defesa, famoso. não é? O defesa Edinho. Que também aos campeonatos do mundo, também tinha estado no Mundial de 82, mas aí mais como suplente, mas depois titularíssimo em 86, e ainda hoje é considerado um dos melhores defesas brasileiros de sempre. Não me lembro dele a jogar, mas recordo-me do nome. Ou seja, não foi só Zico, o Udinese estava aqui a tentar, aliás, chegaram a prometer ao Zico ter uma equipa que pudesse lutar pelo título, mas não estiveram sequer perto disso. Exato. Portanto, o Zico assina por 3 anos, mas só fica 2. Só fica 2, precisamente por causa disso, não é? Porque para a segunda época, quando o Zico assina, uma das, entre aspas, condições, não era só o dinheiro, ele também queria uma equipa competitiva. A direção inicialmente disse-lhe que sim, mas depois teve muitas dificuldades em arranjar bons jogadores, sobretudo jogadores italianos. E por isso aquilo caiu um bocadinho em desencanto. Mesmo assim, o Zico faz, na primeira época, 24 golos. Estamos a falar do médio defensivo. 24 golos em 33 jogos. E é o segundo melhor marcador dessa edição da Série A. Sim. Aliás, tu há pouco deste os números. Sim, ele é o segundo melhor marcador, só atrás do Platini. Também outro médio ofensivo. E ele não consegue ser o melhor marcador porque tem uma lesão que o tira de 6 jogos e ele acaba por não conseguir. E o arranque dele é fantástico. Ele marca... Ora, eu tenho aqui apontado, ele visou logo na estreia contra o Génova. E nos 4 primeiros jogos marca 6 golos. Ok. Logo a mostrar quem mandava. Muito bom. Isto na altura eram só 16 equipas, que engraçado. Que engraçado. Portanto, aqui Inter, Milan em 8º. Sim, esse Milan ainda estava ali em reconstrução, também tinha... A Lazio descer a divisão. Engraçado. Portanto, o Zico tem um impacto muito forte, como o Vasco estava a explicar. Há uma coisa engraçada, que é o Zico, nos 30 golos que marcou, 17 foram de bola parada, não é? Exatamente. Ele ainda hoje é considerado, se não o melhor marcador de sempre de livros diretos, anda lá perto. Ele era mesmo... Alguns destes devem ter sido penalti também, sim, acho eu, não? Sim. Mas acho que havia essa... Comparar os livros do Zico, não é? E aliás, essa temporada em Itália... Nós não assistimos, por isso estamos aqui a falar um bocadinho de cabeça, não é? Mas para o Platini ser o melhor marcador da Série A e o Zico em segundo, os livros diretos e os penaltis deviam estar fortíssimos nessa temporada, porque o Platini também era um especialista em lances de bola parada. Exatamente. O Zico ainda tinha aqui algumas notas e esta escapou-me. Ele ainda antes de sair, ou já depois de sair, mas por causa de toda aquela turbulência da saída, de quem, se o Flamengo é que estava a querer vendê-lo, ou se o Zico é que estava a tentar forçar a saída para fora, o pai dele depois mais tarde dá uma entrevista em que ele diz que a torcida é uma coisa muito bonita, mas cadê a grana? Ou seja... Sim, claro. E o dinheiro, não é? Isso.
O Zico foi fazer o seu contrato, um dos contratos da vida dele, não foi o único, claramente, porque ele depois acabaria a carreira em vários anos no Japão. Aliás, ele tem uma grande ligação mais tarde que construiu com o Japão. Eu essa parte do Zico no Japão, não ele a jogar, mas a ida dele... A treinar. Não, e mesmo a jogar eu lembro das notícias dali para lá, porque era uma fase em que o Japão até aí nunca tinha estado em nenhum campeonato do mundo, só esteve em 98. E foi ali no início da década de 90 que o Japão começou a recrutar destes jogadores. E a tentar apostar cada vez mais no futebol. Eu lembro que o Zico foi o grande nome, o Gary Lineker também vai mais ou menos nessa altura, o Dunga e o Jorginho um pouco depois, mas no fundo o Zico também... O Zico vai em 91. Exato, o Zico acaba por ser o grande impulsionador do futebol no Japão e depois volta como selecionador. Exatamente. Ele, portanto, na primeira época... o Udinese faz um modesto 9º lugar, não foi mau, tendo em conta que era um clube que lutava para não descer. Mas na época seguinte ainda fica... Mas fica a 4 pontos, na altura as vitórias só valiam 2 pontos, mas fez 31, ficou a 5 pontos do 3º lugar da Fiorentina. Portanto, aqui muitos clubes ficaram aqui colados. Milan, Sampdoria, Verona, Torino, Inter, Fiorentina, ficou tudo com diferença de apenas 5 pontos no total. Mas na época seguinte ainda fazem pior, que ficam em 11º. Mas depois não desceram, mas quase, não é? Quase não, mas no fundo é aquela equipa que nem anda ali na Europa nem para descer. Sim. E pensarmos um jogador como o Zico, que mesmo nessa altura ainda era um dos melhores do mundo, estar num clube apenas no meio da tabela na Série A, pensando nos tempos de hoje, acho que era completamente impossível isto acontecer, não é? Sim. Aliás, portanto, para ser um termo de comparação, portanto, na primeira época dele, o Nápoles está ali a lutar para não descer e consegue safar-se, mas depois no ano a seguir, no segundo e último ano do Zico, contrata o Diego Armando Maradona. Ou seja, mais um craque que chega ao futebol italiano e o Nápoles aí começa a subir na classificação. Lá está. Essa começa a ser mesmo a fase em que os estrangeiros começam a chegar a Itália. Poucos anos depois o Milan também começa a contratar os holandeses. Agora, espera aí, será que temos aqui algum erro? O que é que se passa aqui? Que eu estava a ver. Portanto, a Lazio em 83-84 fica em zona de despromoção. E na época seguinte fica em último lugar. Portanto, não, o que pode acontecer olha ver se eles não ficaram. Playoff? Olha ver se eles não ficaram em igualdade pontual com a primeira equipa que não. Com o Genoa. Ficaram? Sim. Quando nós devemos ter aí o confronto direto. É isso. Tens razão. Temos que falar aí com os nossos especialistas em histórico, não é, Vasco? Devemos ter aí os critérios de desempate errados e como tal. Provavelmente esse não será o primeiro nem o último erro que vais encontrar assim numa classificação. Pronto, a Lazio desceu mesmo. A Lazio desceu mesmo. Nesta época era outra equipa. Em relação ao Maradona, é o último dado que eu tenho aqui, que é muito interessante. O último jogo do Zico é contra o Nápoles, do Maradona, e é um jogo bastante polémico. E os dois marcam, certo? Eu sei que o Maradona marca os 2 golos, portanto ficou 2-2. Deixa-me só aqui confirmar. Vou abrir esse jogo, exato. 2-2, o Zico não marca, assiste. O Maradona faz os 2 golos. Era um jogo que já não contava para nada, portanto estavam em situação perfeitamente normal. Só que um dos golos do Maradona é com a mão. Começou aí. Portanto, isto foi em maio de 85. Um ano depois... Já estava a treinar. Acho que vocês já sabem o que é que aconteceu. Começou a treinar já em Itália. Claramente. Pronto, e o Maradona, algum tempo depois, admitiu... Não há registro vídeo desse gol, que é engraçado. Mas o Maradona admitiu que marcou o gol com a mão. O que é que aconteceu? Sim. O Maradona mesmo no Mundial ele admitiu. Não foi com a mão dele, foi com a mão de Deus. Aí foi mais criativo. O Zico e o Maradona, com o Platini, eram se calhar os 3 melhores jogadores do mundo nesta altura, não é? Pelo menos números 10. Sim, números 10 são.
E o Zico e o Maradona já se tinham encontrado, o Flamengo contra o Boca e no Brasil, contra a Argentina, portanto eram velhos conhecidos, sim. Embora o Maradona o Zico tinha 30 anos, o Maradona, deixa-me cá fazer as contas. Era mais novo, o Maradona devia ter seus 20, tinham 23, 24, pronto, quando ele chega ali portanto era mais novo, mas já havia aqui um grande duelo, e então houve mais um duelo agora em Itália, num improvável Udinese-Nápoles. Sim. E portanto, no fim, muitos protestos por parte da Udinese. O Zico é dos que mais protesta e apanha 6 jogos de suspensão, que nunca cumpre porque se vai embora. Regressa ao Flamengo. Para o Flamengo. Mas a última passagem dele pelo Flamengo já não foi tão forte em termos de números. Nada, nem parecido. Portanto, a segunda época dele na Udinese já não foi tão boa como a primeira. Ele teve várias lesões e teve alguns problemas, uma utilização muito intermitente. E depois, quando volta para o Flamengo, essas lesões já o acompanharam. Já não teve nada a ver com o Zico de outros tempos. Por isso ele, um ano depois de voltar para o Flamengo, ainda vai ao Mundial. Exato. Mas já sem o mesmo impacto. Sim, mas ele ainda é titular quer dizer, eu acho que ele nem sequer é titular indiscutível no Mundial de 86. Ele nunca é titular no Mundial. Ele depois falha um penalti contra a França nos quartos de final. Ou falha durante... Falas bem, não. Eu recordo-me de se falar que o Zico em 86 foi já ou perto da final da carreira ou já fora de forma. Já não era o Zico... Sim. Os 2 primeiros jogos ele nem entra. E depois entra no último jogo frente à Irlanda do Norte da fase de grupos, faz uma assistência. Entra também no 4-0 contra a Polónia e depois joga e falha o penalti nesse jogo frente à França, que dita a eliminação nos penaltis por 4-3. E se não me engano, o Platini falha no desempate por penaltis. Exato, olha, está aqui o Platini. O Platini marca no tempo regulamentar e depois falha nos penaltis. Exatamente. E é isto, não é? Sim. E no fundo, só para rematar, para a Udinese teve aí o Zico, e provavelmente ainda hoje o Zico não é o maior nome da história da Udinese. É. Será? Eu diria que o pelo que fez na Udinese, não é? Mas é o maior jogador que já lá passou. Sim, mas o mais histórico é o Di Natale, não é? Mas, obviamente. O melhor, sim, sem dúvida, o Zico. O melhor foi o Zico. Aliás, passado uns anos, não sei se é um jornal, uma revista em Itália fez o ranking dos melhores jogadores brasileiros que alguma vez jogaram em Itália, e o Zico foi considerado... Não, melhores estrangeiros, não é brasileiros, acho que foi os não, deve ser brasileiros, porque eu só vi na classificação com Kaká, Falcão... Sim, tens razão. Kaká, Ronaldo, Falcão, sim. E o Zico foi considerado aí o número 1. O número 1. E, por exemplo, o Kaká teve um impacto incrível no AC Milan, ou seja... Sim. Vê-se aqui o grande impacto do Zico. Só para se perceber o que é que o Zico representava na altura. Atualmente a Udinese é um pouco diferente, ou seja, vai apostar aí no Zico, mas já um nome consolidado. A Udinese que nós nos lembramos mais é uma Udinese que contrata jogadores menos conhecidos, começam a aparecer para depois os vender. Temos o Bierhoff há mais tempo, o Alexis Sanchez... Pensei que ias falar do Beto, o português. Também, que está lá atualmente. Ou seja, a Udinese atualmente é mais conhecida até por apostar em jogadores não muito famosos, começar-lhe a dar aqui alguma experiência no principal campeonato europeu para depois os vender. Na altura era um bocadinho ao contrário, era tentar apostar mais na experiência. Precisamente. Vasco, tudo contado sobre Zico e esta improvável passagem pela Udinese. Ora, nós voltamos na próxima semana, já sabe, volte connosco. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.